Bom, eu concluí o nosso encontro anterior dizendo que o CDC, já no artigo 1º, prevê que ele traz normas de ordem pública e de interesse social, não foi? E eu disse o que devemos entender por isso. São normas cogentes, normas imperativas, normas que não podem ser afastadas contratualmente. E por que assim, gente? Pessoal, porque se assim não fosse, toda a disciplina do CDC, toda a proteção iria para o espaço. Ora, bastaria que os fornecedores de produtos ou serviços, através de contratos de adesão, colocassem lá no último artigo: não se aplicam os artigos tais, tais e tais do CDC a esse contrato. Ou mais ainda, não se aplica o CDC ele todo a esse contrato. Percebe? E toda a proteção que o CDC trouxe iria para o espaço. Assim não é e assim não pode ser. Por quê? Porque o CDC veio proteger o consumidor como parte mais vulnerável da relação. Aliás, essa é uma presunção absoluta, tá? Todo consumidor é vulnerável por presunção legal. Nós voltaremos a esse ponto quando formos estudar os princípios. Mas, então é isso. Autonomia. O que é autonomia privada, Felipe? Pontes de Miranda definia autonomia privada, que no passado é muito chamada também, na expressão mais antiga, autonomia da vontade, como aquele espaço que o direito, que a ordem jurídica deixa para que os particulares preencham como quiser, através da própria vontade, com os contratos. Não é verdade, gente? Essa palavrinha, autonomia, se nós formos ver a origem dela, a origem histórica, etimológica, nomia vem do grego nomos, que é norma, regra, né? E auto com U, né? A-U-T-O, é um prefixo latino que significa relativo a si próprio, a si mesmo, né? Então, autonomia é você dar regras para si mesmo. Até por isso, Kant, o grande filósofo, ele dizia, olha, na época lá, não existe injustiça possível dentro de um contrato, ele dizia. Porque um contrato você aderiu com sua própria vontade. Não é bem assim, né, gente? Houve tempos de exagero da hipertrofia da vontade. Pontes de Miranda dizia que essa autonomia privada, muitas vezes, significava o quê? A liberdade do mais forte, e era isso mesmo, de impor sua vontade ao mais fraco. Tem um autor francês que eu gosto, Lacordaire. Lacordaire tem uma frase que me parece que resume bem. Ele fala, entre o forte e o fraco, entre o forte e o fraco, é a liberdade que escraviza e a lei que liberta. Entre o forte e o fraco é a liberdade que escraviza e a lei que liberta. Isso hoje, gente, mudou, tá? O conteúdo atual dos contratos, ele não corresponde só, apenas à vontade das partes, não. Por quê? Porque ele é composto por padrões mínimos de razoabilidade. Sim, padrões mínimos de razoabilidade, que remetem ao equilíbrio material entre as prestações, algo fundamental, a gente vai ver isso nos princípios também, equilíbrio material entre as prestações, remetem à boa-fé objetiva, remetem à proibição do abuso de direito. Lembram? O abuso de direito é ato ilícito, está no Código Civil, no artigo 187. Olha só, um julgado aqui, ó, o RESP 1073595. 1073595. Fala-se muito em contratos relacionais aqui, nas relações de consumo. O que é contrato relacional, Felipe? É aquele contrato cujas cláusulas contratuais não esgotam, não exaurem a gama de direitos e deveres das partes. E por que não esgotam? Porque tem muita eficácia, gente, que vem dos princípios.
Lembra dos deveres anexos que decorrem da boa-fé. São fundamentais hoje. Não dependem, claro que não, de previsão contratual, não. Deveres de informação, deveres de lealdade, deveres de cooperação, inclusive cooperar com a outra parte. Não é por acaso que o Código de Processo Civil 2015 fala tanto em cooperação no processo, entendeu? Então, gente, tudo isso mudou, tudo isso está mudando. Importante, tá? A boa-fé objetiva e sua eficácia normativa, principiológica, ela tem efeitos antes, durante e depois do contrato. Antes, durante e depois do contrato. É chamada pós-eficácia obrigacional, ou pós-eficácia das obrigações, né? Tantos artigos sobre isso, tantos livros, né? Então é isso, gente. Felipe, como é que você pode resumir a situação hoje? Como é que você pode resumir a situação hoje? Gente, eu posso resumir com a frase, que é basicamente o seguinte: quanto maior for a desigualdade entre as partes, quanto maior for a desigualdade entre as partes, mais intensa deve ser a proteção do contratante mais fraco. Quanto maior a desigualdade entre as partes, mais intensa deve ser a proteção do contratante mais fraco. E, portanto, menor a autonomia da vontade. Tá? Menor a autonomia da vontade e maior a incidência da argumentação vinculada aos direitos fundamentais. Tá? Eu tracei aqui, gente, olha que interessante, 3 linhas diferentes em que a autonomia privada pode variar. Olha que bacana. Teremos nos contratos interempresariais autonomia privada forte. Nos contratos interempresariais, autonomia privada forte. Teremos nos contratos civis autonomia privada intermediária. Teremos nos contratos civis autonomia privada média e intermediária. E teremos nos contratos de consumo, onde os princípios normativos estão presentes para proteger o lado mais vulnerável, autonomia privada fraca. Percebe a escadinha? Autonomia privada forte nos empresariais, intermediária nos civis e fraca nos de consumo. Felipe, dá um exemplo. Nos empresariais, aí esse escândalo agora de 40 bilhões da Americana, entendeu? A relação entre a Americana e o BTG, a Americana e o Pactual, a Americana e o Santander, relação interempresarial, obviamente, né? São partes mais do que autossuficientes, não é verdade? Bilionários. Então aí não tem nada que proteger ninguém, eles se entendem. Lembrando, importante a lembrança, que a lei da liberdade econômica, sabia disso? A lei da liberdade econômica não se aplica às relações de consumo, tá? A lei da liberdade econômica não se aplica às relações de consumo, se aplica às relações interempresariais ou relações civis paritárias. Bom, agora o degrau do meio da escada, as relações civis. Tá? Aqui você tem intermediário. Eu trouxe até um exemplo bacana para vocês. Agora, ano passado, 2022, o Supremo decidiu finalmente, aquele negócio estava super polêmica, que o bem de família do fiador pode ser penhorado para quitar de aluguel. Repito que eu me embaralhei com as palavras aqui. O bem de família do fiador pode ser penhorado para quitar dívida de aluguel. A decisão foi o tema 1127 do Supremo. Tema 1127 com repercussão geral. Abre aspas. É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Tá? Então, se a pessoa tinha um único bem, um bem de família, mas resolveu dar esse bem como fiança,
seja contrato de locação comercial ou residencial, pode perder. Tá? Pode perder. Bom, e agora de consumo. A de consumo, gente, você posso dar vários... Ó, tem um aqui que eu trouxe. O STJ entendeu que uma beneficiária com Parkinson tem direito a home care, tratamento domiciliar em casa, mesmo que isso não esteja previsto contratualmente. Esse é o RESP 1728042. 1728042, tá? Percebe? Aqui você vai além do contrato. Por exemplo, aquela clássica, antigona já, súmula 302 do STJ, que fala assim, digamos que você tem um plano de saúde, você, sua mãe, sua avó, seu avô, e você precisa ir para a UTI, ou alguém da sua família. A maioria dos contratos, pessoal, diziam o seguinte, olha, o plano só cobre até X dias. O plano só cobre a UTI até 30 dias, depois não cobre mais. Vale? Vale não. Vale não. Você pode ter assinado lá, entendeu? Se fosse um contrato com autonomia privada forte, com empresarial, a cláusula valeria, mas não vale. Não vale porque incide a proteção ao mais vulnerável, ao consumidor, e ele não pode saber quanto tempo vai precisar para se recuperar, tudo isso, né? Então, são exemplos possíveis. Ah, trouxe outra coisa aqui, gente. Não sei se você sabe, na minha opinião, uma das decisões mais importantes recentes do STJ em matéria de consumidor foi essa aqui. O RESP 1774372. 1774372. Essa aqui é uma velha discussão. Qual é? É a teoria do risco do desenvolvimento. Atenção, essa não é a teoria do risco que eu falei várias vezes hoje não. Tá? Não é não. Essa é a teoria do risco do desenvolvimento. O lugar dela nas matérias, ela é estudada entre as excludentes de responsabilidade civil nas relações de consumo. E tem maior polêmica no Brasil se ela é ou não excludente. O CDC não foi muito claro. Tem autores na doutrina que dizem que ela é excludente, mas outros que dizem que não. A maioria diz que não. O que é isso, Felipe? Seguinte, se quando o produto foi posto no mercado, a ciência não sabia que ele era danoso, atenção, né? É a ciência como um todo não sabia. Não é o fornecedor individualmente não sabia. Isso não importa que ele não soubesse. É a ciência como um todo. Só se descobriu isso com o avanço posterior da ciência. E aí? É um excludente? Meu tempo está acabando, então vou só para a conclusão. Nesse julgado, a ministra Nancy Andrighi, explicitamente, pela primeira vez, o STJ disse que não, que isso não é excludente. Em outras palavras, a teoria do risco do desenvolvimento não é excludente de responsabilidade civil no Brasil hoje. Em outras palavras, o risco é do fornecedor, o risco não é do consumidor. Ainda que assim, só o avanço posterior da ciência evidencie o dano que aquele produto venha a causar, ainda assim o fornecedor deverá responder. Isso tem muita importância para medicamentos, para várias questões, tá? Mas meu tempo acabou, fico por aqui, volto na próxima aula.